Mas olha, a gente começa o Você Bonita desta quarta com um assunto importantíssimo. Embora comum, muitas mulheres têm várias dúvidas a respeito de uma síndrome chamada de síndrome da bexiga dolorosa. Você já ouviu falar sobre isso? A gente convidou o urologista, Dr. Darshad. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado. Tudo bem, doutor? Tudo Bom ótimo. dia. Sempre bom tê-lo aqui para nos contar a respeito da síndrome. Quando a gente... O nome, né, que vocês chamam a doença, seria uma cistite intersticial, certo? Certo. Mas popularmente conhecida como síndrome da bexiga dolorosa. O que é esse quadro? É uma cistite clássica ou ela tem aí alguma modificação daquela dor, aquela sensação horrível, né, de não conseguir urinar? Bom dia a todos. Carol, esse é um diagnóstico muito importante porque as pessoas se confundem muito, tanto os pacientes quanto os médicos se confundem muito com o diagnóstico de cistite infecciosa. E ainda o nome confunde mesmo, porque tem o nome de cistite, mas não a cistite infecciosa, a cistite intersticial. Existe um outro termo chamado síndrome da dor pélvica crônica, que é para englobar um quadro que nem sempre surge na bexiga. Então, tem mulheres que têm uma sensação de dor para urinar, uma sensação de incômodo na bexiga, mas muitas vezes essa dor reflete para a parte posterior, para a região lombar, às vezes a região genital também tem dor. Então, é uma dor pélvica crônica, e, aliás, existe no homem também, na mulher é muito mais comum, mas existe no homem também, e aí está relacionado à prostatite, que é a inflamação da próstata. No caso da mulher, confunde muito com a infecção urinária, porque as mulheres têm bastante infecção urinária. E qual é a principal diferença se também é uma cistite? Isso, esse é o mais importante. A questão principal é que não existe a bactéria causando infecção. Então o sintoma é muito parecido, a pessoa tem a sensação de vontade de urinar mais vezes, mas imagina como quem tem crises de enxaqueca, de dor de cabeça, por exemplo, que tem de vez em quando, mas não tem nada externo causando aquele problema. É mais ou menos a questão da dor pélvica crônica ou da cistite intersticial. O que causa é o próprio organismo. É como se fosse, imagina, uma doença autoimune, aquela doença que nós mesmos causamos. Mas como o sintoma é muito parecido com a infecção, a gente coloca a culpa na bactéria, vai lá, toma um antibiótico, que é um dos principais erros, e aí a pessoa vê que melhorou, muitas vezes por questão emocional. A gente vai comentar que um dos desencadeantes, não é a causa do problema, mas é desencadeante do problema, pode ser o estresse, questões emocionais, e aí a pessoa sente que está fazendo algum tratamento, por exemplo, com um antibiótico, e tem melhora do quadro, e achou que foi uma cistite infecciosa. Logo depois volta o quadro, começa a não entender o que está acontecendo. Então, mulheres que têm esta síndrome, que não é causada aí por bactéria, acaba sendo algo que se repete com frequência? Isso é o quadro? Exatamente. A questão da cronicidade, quer dizer, não é uma questão eventual que a mulher teve uma vez no ano, aliás, até duas vezes, 2 infecções no ano, infecções urinárias são aceitáveis, consideradas aceitáveis em todas as mulheres. E muitas vezes a mulher tomou um antibiótico sem fazer um exame antes, então nem ficou sabendo se era infecciosa ou não. E aí por isso da importância desse tema. Porque muitas mulheres têm esse problema da cistite intersticial e não sabem, porque todas as vezes que tiveram crise... Acha que é infecção. Acha que é infecção, muitas vezes por praticidade acaba tomando antibiótico, mesmo passando num pronto-socorro, algum médico prescreve por praticidade, porque não é muito simples a logística de toda vez e fazer um exame de urina, mas é muito importante isso para diferenciar. Então, a maioria das mulheres que começam a dizer, eu tenho cistite de repetição, ou infecção urinária de repetição, que existe, é uma doença bastante comum também, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é cistite intersticial. Vamos colocar um vídeo, então, para ilustrar? Agora, para entender um pouquinho... Como é que surge? Se não tem nenhum bichinho ali, se não tem nenhuma bactéria, se não tem algo externo causador do problema, como as mulheres sentem essa dor, doutor? É algo emocional mesmo? Olha, o desencadeante emocional, mas a gente escolheu essas imagens, isso é uma endoscopia da bexiga, chamada cistoscopia. Por que isso é importante? Para ver que não é o emocional que a pessoa está, quando a gente diz emocional, a mulher diz assim, mas... Minha bexiga dói de verdade. Como é que pode? Eu não estou só com um problema emocional. E é verdade, altera realmente
a mucosa da bexiga, que é aquela imagem que a gente mostrou, e como se fosse uma gastrite no estômago que faz um exame e tem realmente a inflamação, olha só. Ela fica bem avermelhada. Isso não é o normal da bexiga. Então é uma doença orgânica, verdadeira. Ninguém está dizendo que a causa é emocional, mas o desencadeante, a mulher começa a perceber que tem um estresse no trabalho, um estresse em casa, ou, por exemplo, as mulheres que sofrem com TPM, com estresse relacionado a TPM, vê que sempre está relacionado a algum desencadeante. Outros desencadeantes importantes, Carol, álcool, cigarro e alguns alimentos, por exemplo, cafeína. E alguns alimentos cítricos também piora um pouco. Mas isso nada é causa, só desencadeante. A gente pode dizer, então, que você citou aí de doenças autoimunes. Será que tem algum tipo de relação, então, que o próprio corpo começa a atacar e inflamar aquela região numa defesa de alguma coisa? Isso, até poucos anos atrás a gente não entendia e até tinha uma certa dificuldade dos próprios médicos entenderem como uma questão emocional pode gerar uma doença verdadeira. A gente vai lá, faz esse exame, que é o próprio urologista que faz esse exame e detecta. Lá a bexiga vermelha. Uma das imagens aqui mostrou uma úlcera. A úlcera é uma abertura, como se fosse um corte dentro da bexiga. Como que causou aquilo se não tem nenhuma bactéria causando isso? Isso a gente comprova pelo exame de urina e mostra que não tem nenhuma bactéria ali. Então quer dizer que o próprio organismo causou. E aí que vem o surgimento das teorias, das questões que explicam, normalmente relacionadas à nossa imunidade. Então, hoje, a questão imunológica está sendo muito estudada e o que a gente consegue correlacionar, por exemplo, você já deve ter visto alguém que teve um momento de estresse maior na vida e logo depois ficou com uma gripe, com um resfriado, com uma coisa, a minha imunidade caiu. Uma notícia que não gostou triste, muito. Isso, exatamente. Né? Alguma coisa que saiu ali fora do eixo, exatamente. A pessoa pode ter uma alteração. Então aquela queda de imunidade gerou uma doença orgânica, por exemplo, uma gripe, só que aqui é de forma crônica, de forma contínua. Então as mulheres começam a ter dificuldade no trabalho ou em casa, começam a ter medo, por exemplo, um dos desencadeantes muito chatos é quando a mulher percebe que piora o sintoma depois de ato sexual, da relação sexual, então começa a fugir do marido, começa a ter problema em casa. Então, e aí ela toma o quê? Ela normalmente toma um anti-inflamatório para se sentir melhor? Isso, e como confunde muito com a cistite bacteriana, ardência para urinar, dificuldade para urinar, ela começa a tratar como se fosse infecção urinária e dá mais desespero ainda porque trata e não melhora. Ou melhora um pouco por esse efeito placebo chamado, a gente acredita que aquilo vai melhorar, então ajuda a questão emocional e logo depois volta o problema. Qual a indicação então para procurar ajuda e de repente para as meninas que estão assistindo, vamos colocar perguntinhas do público, mandem, @VocêBonitaTV se algo já aconteceu dessa forma com você. Aquela indicação peraí, eu tô tendo muito. Qual é, então, esse meio do caminho para a mulher ter uma ideia que o caso dela pode ser esse que a gente está falando hoje? Exato. Uma das dicas que muitas vezes confunde o próprio médico é a utilização do antibiótico sem fazer o exame antes. Então, claro que, como a gente comentou, não é muito simples. Toda vez que a gente tem uma crise, imagina que a mulher esteja tendo a crise todo mês, a cada 2 meses, é muito trabalhoso. Mas é importante porque você, quando receber o exame, vai notar que não tem nenhuma bactéria no exame. Então, isso é fundamental. É uma diferença que muitas vezes a gente não nota. Tem alteração no exame de urina, pode ter alteração, mas não existe a bactéria. Então, o crescimento bacteriano ali no exame de cultura da urina vai estar negativo. Lembrando que, mesmo essa mulher que tem a cistite intersticial, pode intercalar com a cistite bacteriana. E aí confunde mais ainda, porque ela começa a não entender, será que eu tenho esse problema? Será que eu estou mais para esse lado ou para esse? Isso, de repente tem a infecção. E a infecção também é um desencadeante da própria crise da cistite intersticial. O exame de urina é fundamental para ditar isso, mas para a gente ter aí uma imagem da bexiga, como a gente viu há pouco, né? Nesse tom inflamado que já chama muita atenção, que exame é feito? É algum tipo de ultrassom? Vocês têm que fazer alguma endoscopia? Olha, por isso que gera muita dúvida. O diagnóstico, Carol, o principal diagnóstico é clínico. A gente junta o histórico com esses exames que são complementares, eles não são fundamentais, mas são
são complementares, e a gente acaba fazendo um diagnóstico, por isso chamado síndrome, porque a gente precisa montar um quebra-cabeça. Entendi. Vou te contar uma questão que acontece entre os urologistas, porque as mulheres muitas vezes passam por alguns médicos, às vezes ginecologistas, às vezes clínicos, no pronto-socorro, e não é que eles não saibam da doença, mas eles não têm como comprovar e fazer um exame para detectar essa doença. São só os urologistas? Isso, não, qualquer médico pode fazer o diagnóstico, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a mulher precisa ter uma sequência de crises para o médico poder suspeitar e também juntar esse quebra-cabeça. Então, como muitas vezes nós recebemos as pacientes que já passaram por várias etapas, eles dizem, puxa, por que eu demorei tanto, nenhum médico suspeitou e aí cheguei no último. Para o último médico é muito fácil detectar, porque já foi sendo formado esse quebra-cabeça de sintomas. Entendi. Uma dica para as mulheres tentarem diferenciar um pouquinho da cistite convencional, infecciosa, é que nesse problema costuma a gente ter um alívio do incômodo, da dor, quando urina. E não o contrário. Então, a cistite infecciosa... E consegue urinar? Consegue urinar, às vezes com mais dificuldade, às vezes com mais frequência, parecido com a cistite infecciosa. Tá. Mas ela sente esse peso, esse incômodo na região da bexiga e quando urina dá um alívio. Na cistite infecciosa, costuma ter ardência para urinar. Entendi, então, já é alguma coisa que pode diferenciar. Exatamente. Eu vou colocar uma perguntinha do público, então, que estão chegando várias. Mande a sua, @VocêBonitaTV. Já passou por isso? Ai, gente, que desconforto, né? Esse lance ligado à infecção urinária ou à não infecção, que nós estamos mostrando que também pode existir, é muito complicado. Perguntinha na tela. Quem escreveu pra gente. Olha lá. Um beijo, Luana, obrigada. Artrite reumatoide tem relação com cistite intersticial? De fato, tem relação? Tem. Olha, ótima pergunta, Carol, porque todas as doenças autoimunes e algumas que não têm causa externa, como, por exemplo, eu vou comentar uma aqui porque também é uma doença importante, a fibromialgia. Então, fibromialgia são dores crônicas em várias partes do corpo, também parecido com uma cistite intersticial. Agora, as doenças autoimunes, elas têm um mecanismo mais conhecido. Então, as drogas, as medicações utilizadas para tratamento da artrite reumatoide, por exemplo, são bem específicas, são anti-inflamatórios ou mecanismos relacionados à inflamação crônica que têm resultado bastante importante. Na cistite intersticial, aliás, falando um pouquinho de tratamento, Carol, nós utilizamos também imunossupressores, quer dizer, diminuir a imunidade do próprio organismo para combater a doença. Então, é como se nós estivéssemos causando a doença com excesso de imunidade nossa. É claro que isso tudo é relacionado a tratamento, mas a comprovação, se nós conhecêssemos exatamente qual que é o mecanismo, já teria uma medicação específica. E, aliás, uma outra coisa que frustra muito as mulheres, Carol, porque o tratamento, quase todas as doenças, como tratar tal doença? Existe uma principal, todo mundo sabe se é um remédio, se é uma cirurgia, assim por diante. Para essa doença, existe uma escalada de tratamento. A gente diz como se fosse degraus de tratamento, que o mais eficaz do tratamento não necessariamente é o primeiro degrau. Entendi. Por quê? Porque o primeiro degrau é sempre o menos invasivo, não é o melhor. Se eventualmente aquele menos invasivo, mais simples de tomar, por exemplo, uma medicação via oral, um comprimido, se aquilo ali já for o suficiente para tratar a doença, é muito melhor do que um tratamento mais invasivo. Entendi. Só que isso frustra o tratamento, frustra as mulheres que têm esse problema, porque muitas vezes elas têm que caminhar 2, 3 degraus, ou às vezes mais. Então, imagina, faz um tratamento de 2, 3 meses, não surte efeito. Outro tratamento, 2, 3 meses, não surte efeito. Cansa, né? Então, a pessoa começa a ficar desanimada. E o estresse aumenta. O estresse aumenta. E o estresse é um desencadeador da doença. Estava vendo a chamada e estava imaginando. Essas mulheres muitas vezes chegam no consultório já nessa situação do desânimo, de dificuldades de relacionamento, tanto em casa quanto fora, tudo por conta da doença que não está sendo bem tratada. Doutor, a barriga incha? Tem algum inchaço, um aspecto que ela note uma diferença? Isso. Olha, você estava comentando um dos motivos do
da causa da doença. Um dos motivos é aumento da sensibilidade da bexiga. Então, a gente, principalmente quando a bexiga está vazia, a gente não nota a nossa bexiga, a gente não lembra dela só quando está muito cheia. Então, uma das teorias que explica essa doença é o aumento da sensibilidade. Então, a gente tem a sensação, por exemplo, que o abdômen está mais distendido, às vezes realmente existe uma certa distensão reacional, intestinal, mas que o problema não é intestinal, a origem não é ali, é só consequência do problema. Muitas vezes relacionado à alteração de hábito de vida, tanto hábito alimentar quanto de atividade física. Então, a pessoa muda, fica mais reclusa, como você estava chamando do desânimo, e aí tem essas consequências que são consequências das consequências já. E você sabe que você está tocando num ponto importante e muitas coisas acontecem, não vou dizer só por acaso, mas tem tudo a ver o que a gente vai dizer, vai contar daqui a pouquinho a respeito do desânimo. Por quê? Se torna uma bola de neve e logo mais também faremos uma pauta das dores que a gente tem ligadas à parte emocional. Então, se eu tenho uma dor, não sei o que lá, mas por quê? Aconteceu o quê? Sempre tem aquilo que você disse, uma notícia, alguma coisa. Então, as coisas se relacionam e o nosso corpo parece que ele fala nessa forma. Só que poucas vezes, aqui, por exemplo, no Você Bonita, a gente nunca tocou nesse assunto. Eu desconhecia que a situação de uma cistite, de uma síndrome, que fosse tão comum, como você colocou, e que não tivesse nada a ver com uma bactéria, e que também não é considerada uma doença autoimune. Então, assim, a gente chegou num ponto, gente, que não é uma coisa, não é outra. Não, peraí, não é possível. Alguma coisa está errada na conduta que a gente está tendo com as outras coisas, né? A maneira como a gente está lidando com os outros no trabalho, se a gente está realmente triste por alguma coisa, se está acontecendo um outro problema, e aí o corpo fala. Não tem como, né? E, Carol, até poucos anos atrás, as mulheres eram mal compreendidas pelos próprios médicos, pela própria medicina, que não conseguia isso. E começavam a pôr a culpa em si. Os maridos, muitas vezes, também não compreendiam, porque não existia a explicação. É uma coisa relativamente nova. A doença não é nova, a compreensão da doença que é nova. Perfeito, doutor. Vamos colocar a perguntinha do público? Olha, chegaram várias, a gente vai inclusive abrir, a gente está falando sobre síndrome da bexiga dolorosa, continue mandando perguntas, mas quem quiser abrir um pouco o assunto, claro que a gente faz um plantão médico sempre com o queridíssimo doutor Daher e pode responder tudo a respeito dentro da especialidade de urologia. Próxima perguntinha na tela, vamos lá. Naís, um beijo pra você, que linda, ó. Preciso urinar de 5 em 5 minutos, em pouca quantidade. Se fico segurando, eu não consigo fazer nada, inclusive dormir. Isso é um quadro clássico de cistite, ou desta ou de outra? Olha, eu não tinha visto as perguntas antes. Não, estou chegando ao vivo agora. Estão chegando, mas estão perfeitas. Pelo seguinte... existe um terceiro problema na bexiga que é muito comum, que é chamada bexiga hiperativa. Essa bexiga hiperativa é exatamente isso que ela descreveu, a sensação de vontade de urinar de 5 em 5 minutos, muitas vezes com urgência, então a pessoa não percebe que está com a bexiga cheia, nem sempre está. Então, por exemplo, como nós aqui, a gente está trabalhando, de repente vem uma sensação súbita que dá a vontade de urinar urgente e precisa correr, que senão vai escapar. Essa é a sensação. Não necessariamente horrível, né? vai escapar, mas a gente tem essa sensação que vai escapar. Isso chama urgência miccional. E isso é mais comum, pode estar presente também na cistite intersticial, mas é característica dessa terceira doença que é chamada bexiga hiperativa. E como é que cuida disso? Que é muito, muito importante diferenciar. É comum também? É muito comum, mas o tratamento é totalmente diferente. Então, normalmente a bexiga hiperativa não tem tanta relação com a parte emocional. Então, como ela nem comentou ali nada de questões eventuais de crise, então é uma coisa praticamente contínua. Então, a mulher percebe que o dia a dia dela é assim e não é em crises como a cistite intersticial e não tem tanta dor. A dor é mais da cistite intersticial e a frequência e a urgência miccional é mais da bexiga hiperativa. Tem que, claro, passar em consulta e seguir com o tratamento. Isso, o tratamento é totalmente diferente, e tem que tratar, né, mas são muito eficazes os tratamentos. A da bexiga hiperativa é um pouco mais eficaz, um pouco mais fácil de tratar do que essa cistite intersticial que a gente está comentando, que muitas vezes frustra os pacientes, os próprios médicos, porque precisa ir passando por etapas até encontrar o melhor tratamento para o seu caso. Existe o melhor tratamento. Então, a mensagem principal é realmente não desistir,
porque existem tantas opções de tratamento que a mulher muitas vezes começa a cansar de passar por etapas, mas precisa. Diminui qualidade de vida, gente. Isso. Diminui tudo, rendimento profissional, inclusive na hora do sono, muitas vezes, porque você se sentir essa dor antes de dormir, você não consegue dormir direito, então prejudica absolutamente tudo. Vamos colocar mais uma perguntinha do público na tela, vamos ver quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Karina, obrigada. Cistite intersticial pode ter relação com síndrome da bexiga hiperativa? Então, assim, não, essa a gente acabou de responder. Tem mais uma aí? Ela acertou. No final ela acertou em cheio, então, São duas coisas diferentes. Vamos lá. Isabel, um beijo. É necessário fazer uma dieta anti-inflamatória? Como o nosso corpo fala, a gente precisa diminuir a inflamação. Cabe também para essas doenças, né, do nosso sistema urinário, doutor? Olha, essa pergunta também faz sentido, porque a base dessas doenças realmente está relacionada à inflamação crônica. Uhum. Infelizmente, já se tentou muito anti-inflamatórios convencionais, dietas anti-inflamatórias, e elas não têm eficácia. A gente acaba utilizando momentaneamente, em períodos curtos. Aliás, existe uma novidade, todo dia a gente tem alguma informação nova dos anti-inflamatórios com efeitos colaterais importantes. Então, os anti-inflamatórios antigamente eram muito utilizados de forma excessiva, e hoje a gente sabe que tem muitas complicações do uso crônico do anti-inflamatório. É claro que momentaneamente pode ser utilizado, mas como é uma doença crônica, a gente não pode utilizar uma medicação que só pode ser utilizada num período curto por uma doença crônica que logo vai voltar ao sintoma, mas a doença vai continuar. Perfeito. Tá aí. Mais perguntinha do público, vamos ver. Daqui a pouquinho eu faço a minha. Vamos ouvir a galera. Vanessa, obrigada, um beijo. A cistite intersticial, então, pode ser hereditária? Não, é genética, então a gente tem uma predisposição própria, genética, individual nossa, nós nascemos com essa predisposição. Hoje existem estudos já para definir quais os genes que nós temos que causam a doença. Então, o fundo da doença, apesar de todos esses mecanismos que nós comentamos estarem relacionados a processos inflamatórios, a causa é genética, por isso que você pode não ter e eu posso ter a doença, mas hereditário não existe essa correlação. Sabe o que eu queria te perguntar, doutora? Até fugindo um pouco deste assunto específico, mas falando ainda até para curiosidade. A gente sabe que numa terceira idade é mais comum, né? Você pode até me corrigir, mas o que a gente escuta é que muitas vezes numa terceira idade as pessoas acabam tendo que suplementar muitas coisas, inclusive cálcio, etc. Porque tem muita gente que perde vitaminas, etc. na urina. Quando a gente fala disso, e eu acho que isso pode acontecer sim com jovens, a gente não está falando só, né, da terceira idade e tal. Existe algum tipo de relação que vocês já tenham descoberto que algumas pessoas, sim, absorvem menos e tem alguma coisa que venha da bexiga para eliminar tudo isso? Porque tem histórias graves até de pacientes que precisam fazer tratamentos sérios e reposições sérias porque não absorvem tais vitaminas, porque é eliminado na urina, que quando fazem o exame de urina, encontram ali aquelas substâncias. De fato, tem alguma relação? Você sabe que faz há muito tempo que eu queria te perguntar isso. Olha, Carol, é interessante essa área do estudo, porque essas substâncias que a gente perde, que muitas vezes perde em excesso, a culpa do problema é o rim. Então, o rim deixa passar, por exemplo, proteínas. Então, quem tem alguns problemas renais que elimina muita proteína na urina, ou, por exemplo, glicose, nos casos do diabético, essa urina com essas substâncias passa pela bexiga e afeta de alguma forma os sintomas, tendo mais ou menos sintomas urinários. Tá. Mas a causa do problema é sempre renal. É renal? É renal. Então, é sempre importante, se tiver alguma alteração de urina, é claro que quando a pessoa tem sintoma urinário, a gente faz o exame de urina para ver o que está passando ali pela urina e levando junto para a gente detectar no exame de urina. Mas, na verdade, o que a gente elimina do nosso organismo, que retira do sangue e passa para a urina, tem que passar pelo rim. E tem que fazer exame, então, para descobrir. Isso. Uma área muito importante que, aliás, é focada nessa questão é a nefrologia. Essa é uma das diferenças da urologia. Porque a nefrologia estuda questões
que não são externas, são questões próprias do organismo. Então, o organismo causou, por exemplo, uma pressão arterial excessiva que afetou o rim e o rim começou a perder proteína na urina. A urina a gente usa para diagnosticar a perda de proteína, mas aí ele vai avaliar o rim para ver o que está acontecendo. Então, quem já detectou algum tipo de problema, né, deste universo, procure um nefrologista. E eu acho que é importante sim, viu, gente? Porque a gente descobre cada coisa no exame de urina, importantíssimo, e sempre com informações incríveis. Agradecendo, queridíssimo Dr. Daher Shad, que é urologista, e voltará sempre. Mande aí mais perguntinhas, de repente para escolher um próximo tema, que isso aqui é assunto importante para a nossa saúde e nossa qualidade de vida. Obrigada, doutor. Obrigado. Sempre um prazer tê-lo aqui. Grande aula. Obrigado. Até a próxima.